No Natal, meus pais disseram: não há dinheiro para presentes. Minha filha sorriu com tristeza. Dias depois, vi nas redes sociais da minha irmã fotos de presentes luxuosos e uma ceia magnífica, tudo vindo dos meus pais. A legenda dizia: a melhor noite de Natal em família. Minha filha sussurrou: vovó, nós não somos família. Eu respondi: eu entendo. Então, está terminado. Então, meus pais apareceram chorando. Em um tranquilo subúrbio de Nova York, Amber Donovan vivia com sua filha de 8 anos, Emma. Seu apartamento, construído há 20 anos, não era particularmente espaçoso, mas era um lar quente, cheio de risadas. Amber era uma mãe solteira que trabalhava arduamente em uma empresa de marketing de médio porte. Após se divorciar do marido 5 anos antes, ela lutava para equilibrar os cuidados com a filha e o trabalho sozinha. Apesar de estar exausta pelas longas horas e pelos deslocamentos, ver o sorriso de Emma sempre lhe dava forças renovadas. Mãe, tirei a nota máxima no meu teste de matemática hoje. Emma sempre contava com entusiasmo os eventos do dia quando voltava da escola. Era uma menina brilhante e inteligente, que se destacava academicamente e tinha muitos amigos. Com seus grandes olhos castanhos e cabelos longos e castanhos, ela se parecia muito com Amber. Isso é maravilhoso. Você é muito inteligente, Emma, disse Amber, abraçando a filha. Naquele momento, fez uma promessa silenciosa. Não importa o quão difícil fiquem as coisas, quero dar a esta criança a melhor vida possível. Os pais de Amber, Judith e Howard Clark, viviam em um bairro exclusivo, a aproximadamente 1 hora de carro do centro. Howard, um ex-executivo de uma grande empresa farmacêutica, desfrutava de uma aposentadoria confortável, com uma generosa pensão e rendimentos de investimentos. Judith, uma ex-professora do ensino médio, agora participava ativamente dos círculos sociais locais como presidente de um clube de jardinagem exclusivo. A irmã mais nova de Amber, Olivia, era uma advogada talentosa em um prestigiado escritório de advocacia. Ela morava em um apartamento de luxo perto da casa dos pais, com seu marido Brian, um médico, e seu filho de 6 anos, Michael. Olivia sempre exigia perfeição, tanto no trabalho quanto em sua vida pessoal. Você não virá ver nossa nova casa de férias? Vou lá neste fim de semana com Brian e Michael, disse Olivia ao telefone, com seu habitual tom de superioridade. A dinâmica familiar havia se distorcido gradualmente desde a adolescência de Amber. Seus pais, especialmente sua mãe Judith, claramente favoreciam a perfeita Olivia. Quando Olivia foi admitida na faculdade de Direito como a melhor aluna, seus pais organizaram uma festa em um restaurante caro. Em contraste, quando Amber foi aceita na faculdade de Arte, recebeu uma recepção fria, considerada uma escolha pouco prática. Amber, por que você não pode ser mais como a Olivia? Essa era a frase favorita de sua mãe. Amber sempre foi a filha um pouco inadequada, a menina que não conseguia atender às expectativas. O mesmo aconteceu com seus casamentos. Quando Olivia se casou com um médico de elite, seus pais apoiaram totalmente uma cerimônia luxuosa. Quando Amber se casou com Wasson, um designer web, eles perguntaram: você não poderia ter escolhido alguém com um emprego mais estável? Após o divórcio, a distância aumentou ainda mais. Seus pais frequentemente convidavam a família de Olivia para jantares e forneciam generosamente brinquedos caros e fundos para a educação de Michael. Enquanto isso, os presentes para Emma sempre eram práticos e limitados a ocasiões especiais. Comprei alguns livros didáticos para Emma. Educação é importante, você sabe, dizia Judith, enquanto entregava a Michael o último console de videogame. Ainda assim, Amber queria nutrir a relação entre Emma e seus avós. Ela desejava que sua filha sentisse o calor dos laços familiares. Emma, por sua vez, era uma criança gentil e amável, que sempre cumprimentava seus avós com um sorriso, mesmo quando eles às vezes eram frios com ela. Vovó, desenhei este desenho. O que você acha? Emma apresentava seus desenhos com uma expressão séria, mas a resposta de Judith sempre era a mesma. Está bom, querida, dizia com desdém, antes de rapidamente mudar de assunto para Michael. O coração de Amber doía muitas vezes com a situação, mas ela se lembrava de nunca falar mal de seus pais ou de sua irmã na frente de Emma. O Natal sempre era particularmente difícil. As elaboradas festas na casa de seus pais estavam cheias de uma tensão sutil. O tratamento especial que a família de Olivia recebia era óbvio, e Amber e Emma muitas vezes eram tratadas mais como vizinhas convidadas do que como parte da família. Espero que este ano seja diferente,
desejou Amber, enquanto olhava para o dia 25 de dezembro marcado no calendário. Emma queria uma boneca nova. Para realizar o desejo de sua filha, Amber trabalhou horas extras e economizou aos poucos. No dia 24 de dezembro, Amber ligou o motor do carro e verificou a expressão de Emma no retrovisor. No banco de trás, Emma segurava cuidadosamente uma pequena lata de biscoitos caseiros, decorada com fitas vermelhas e verdes. Você acha que a vovó e o vovô vão gostar desses biscoitos? Perguntou Emma, ansiosa. Claro que sim. Você os fez com tanto cuidado, respondeu Amber com um sorriso gentil, embora a ansiedade borbulhasse dentro dela. As reações de seus pais eram imprevisíveis. O carro entrou em um bairro exclusivo no condado de Westchester, passando por casas com grandes entradas. As decorações natalinas iluminavam as ruas, criando um ambiente festivo. Mãe, o Papai Noel também virá à casa da vovó. Os olhos de Emma brilhavam de expectativa. Tenho certeza de que sim, respondeu Amber, pensando no presente que havia deixado em seu pequeno apartamento alugado, a boneca princesa Estela, que Emma tanto desejava. Comprada com horas extras economizadas, só de imaginar o sorriso no rosto da filha na manhã de Natal, sua fadiga desapareceu. Quando chegaram à grande casa branca dos pais, o luxuoso SUV de Olivia já estava estacionado na entrada. Chegaram tarde, disse Judith assim que abriram a porta. Olivia e sua família chegaram há 30 minutos. Oi, mãe, sorriu Amber. Me atrasei terminando o trabalho. Vovó, Feliz Natal! Exclamou Emma animada, entregando as bolachas caseiras. Eu mesma as fiz. Bem, obrigada, disse Judith, aceitando a lata de biscoitos, mas imediatamente a colocou sobre uma mesa lateral. Vamos, todos estão esperando. Ao entrarem na sala de estar, um magnífico pinheiro de Natal brilhava intensamente. Muitos presentes já estavam empilhados debaixo da árvore. O filho de Olivia, Michael, estava entretido com a última versão de um tablet e nem sequer levantou os olhos quando elas chegaram. Amber, Emma, vocês chegaram tarde, disse Olivia, levantando-se do sofá. Ela vestia um caro suéter aparentemente elegante, com o cabelo perfeitamente arrumado. Papai e mamãe estavam contando a Michael sobre o acampamento de verão do próximo ano, continuou Olivia. É um acampamento de ciências de alto nível. Isso é maravilhoso, forçou Amber um sorriso. Emma, vá cumprimentar o vovô. Amber cutucou gentilmente o ombro da filha. Emma correu até Howard e gritou, Feliz Natal, vovô, enquanto o abraçava. Howard sorriu de maneira meio desajeitada e deu alguns tapinhas na cabeça dela. Ei, como vai? Na hora do jantar, Judith serviu um elaborado prato de peru. A mesa estava decorada com toalhas e velas caras, criando uma atmosfera natalina especial. No entanto, a conversa girou quase exclusivamente em torno da família de Olivia. Michael ganhou o primeiro prêmio na feira de ciências da escola, disse Judith com orgulho. Michael realmente herdou os genes Clark. Howard estava encantado. Amber olhou para Emma. Sua filha comia em silêncio, mas a solidão transparecia em sua expressão. Emma também ganhou um prêmio de arte na escola, disse Amber baixinho. Bem, isso é bom, respondeu Judith secamente, antes de mudar imediatamente de assunto. Olivia, como vai o seu novo caso? Depois do jantar, Judith anunciou. É hora de trocar presentes. Michael aplaudiu animado e correu em direção à árvore. Brian e Olivia se sentaram no sofá, exibindo sorrisos satisfeitos. Emma inclinou-se para a frente, seus olhos brilhavam de expectativa. Amber sentiu uma dor no coração ao pensar nas semanas em que Emma falará sobre a boneca princesa Estela. Michael, primeiro, disse Judith, entregando-lhe uma caixa grande. Ele rasgou o papel de presente e encontrou o último carrinho elétrico em miniatura. Uau! É exatamente o que eu queria. Presente após presente foi sendo aberto, e Michael recebeu uma nova console de videogame, um kit de ciências, roupas esportivas caras e muito mais. Olivia e Brian também ganharam acessórios e eletrônicos de marcas de luxo. Finalmente, foi a vez de Emma. Ela estendeu suas pequenas mãos e recebeu o único pacote pequeno de sua avó. Desculpe, Emma, disse Judith, subitamente séria. Não podemos nos dar ao luxo de comprar um presente para você este ano. O silêncio caiu sobre a sala de estar. O sorriso desapareceu do rosto de Emma, substituído pela confusão. Mas o olhar de Emma logo se voltou para a pilha de presentes que Michael havia acumulado. Temos que pensar nos nossos gastos médicos para a velhice, explicou Howard. Não podemos nos dar ao luxo de tantos luxos. Amber sentiu seu corpo tremer de raiva,
mas manteve a compostura pelo bem de Emma. Está tudo bem, Emma. Quando chegarmos em casa, haverá presentes do Papai Noel, disse ela. Emma pareceu triste por um momento, mas logo conseguiu dar um pequeno sorriso. Entendo, vovó. Dinheiro é importante, né? Essas palavras dilaceraram o coração de Amber. Ver uma criança de 8 anos tentando compreender as circunstâncias dos adultos era quase insuportável. Ela mal conseguia conter as lágrimas. A noite de Natal transcorreu em uma atmosfera pesada. Ao partir, Michael mostrou orgulhosamente seus novos brinquedos, enquanto Emma observava em silêncio. Voltem para nos visitar, disse Judith a Amber. Quando tivermos mais dinheiro sobrando, compraremos algo para Emma também. Naquela noite, depois de voltar para o apartamento, Amber chorou em segredo em seu quarto, afundando o rosto no travesseiro para que Emma não a ouvisse. Dias depois do Natal, Amber estava distraída, rolando pelo celular no sofá após o trabalho, navegando pelas redes sociais. Ela notou a última publicação de Olivia, várias fotos acompanhavam a postagem. A primeira mostrava Michael montando o que parecia ser um novo e caro patinete elétrico. A seguinte era da família de Olivia desfrutando de uma jantar em um restaurante chique. A última foto era de Judith Howard sorrindo com a família de Olivia em frente a um magnífico pinheiro de Natal. A legenda dizia: a melhor noite de Natal em família. Obrigada pelos maravilhosos presentes e pela deliciosa ceia. Amber olhou fixamente para a tela, incapaz de acreditar no que via. A publicação estava datada do dia seguinte à visita à casa dos pais. Mãe, o que você está olhando? Perguntou Emma, que havia acabado de chegar da escola e se sentou ao lado de Amber. Amber tentou fechar rapidamente o telefone, mas já era tarde demais. Emma já tinha visto a tela. Espere, esse é o novo patinete de Michael, disse Emma. É da vovó e do vovô. Amber ficou sem palavras. Deveria mentir ou dizer a verdade. Mas os olhos inteligentes de Emma já estavam começando a entender. Mas a vovó e o vovô disseram que não tinham dinheiro, disse Emma, com a voz sumindo. Emma apontou lentamente para a foto na tela do celular. Vovó, nós não somos família também. Aquelas palavras romperam a última barreira no coração de Amber. Anos de decepção e raiva transbordaram. Ela abraçou Emma com força. Somos família, Emma. Somos suficientemente família sozinhas. Os ombros de Emma tremiam levemente, não por chorar, mas pela tristeza da compreensão. Amber tomou uma decisão em silêncio. Entendido. Isso termina agora. Nesse momento, a campainha tocou. Quando Amber abriu a porta, Judith e Howard estavam lá, de pé, com lágrimas nos olhos. Amber, precisamos conversar com você, disse Judith, sua voz tremendo. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e sua maquiagem, geralmente impecável, estava borrada. Por favor, entrem, disse Amber calmamente, conscientemente tentando não demonstrar suas emoções. Judith e Howard entraram na sala de estar do pequeno apartamento. Emma estava atrás de sua mãe, escondendo-se parcialmente. Emma, você poderia brincar no seu quarto por um tempo? Perguntou Amber suavemente. Emma hesitou, mas assentiu e foi para o quarto, deixando a porta entreaberta. Você viu a publicação da Olivia nas redes sociais? Disse Judith, quase desabando em uma cadeira. Sim, eu vi, respondeu Amber friamente. No dia seguinte ao que disseram que não tinham dinheiro, deram à família de Olivia presentes luxuosos. Eu posso explicar, disse Judith, com dificuldade para encontrar as palavras. Explicar o quê? Como nos trataram, a Emma e a mim, todos esses anos. A raiva transpareceu na voz de Amber. Sempre a Olivia em primeiro lugar, e nós em segundo, ou talvez em terceiro. Isso não é verdade, objetou Howard. Tentamos tratar a todos de maneira justa. Justa, interrompeu Amber. Brinquedos caros e um acampamento de ciências para Michael. E não temos dinheiro, para minha filha. Onde está a justiça nisso? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Nos equivocamos, admitiu Judith finalmente. Depois de ver a publicação da Olivia nas redes sociais, percebi o que tínhamos feito. Quando imaginei o rosto de Emma. Eu sou adulta, posso lidar com como me tratam, disse Amber em voz baixa. Mas Emma é diferente. Ela só queria ser amada pelos avós. Realmente lamentamos, disse Howard. Vocês nos dariam outra chance. Amber os encarou. Os anos de decepção e raiva não desapareceriam assim tão facilmente, mas eles ainda eram seus pais. Deveria cortar os laços completamente ou dar-lhes outra oportunidade. Não posso dar uma resposta agora.
Preciso de tempo para pensar, disse Amber finalmente. Nesse momento, ouviu-se uma pequena voz. Emma havia aparecido à porta do quarto. Mãe, chamou ela. Amber olhou para Emma, que entrou silenciosamente na sala. Havia uma expressão surpreendentemente madura em seu rosto. Vovô, disse Emma, olhando diretamente para eles. Se não me amam, isso é problema de vocês. Eu sou feliz porque tenho minha mãe. Judith começou a chorar ao ouvir essas palavras. Os olhos de Howard também estavam vermelhos. Nós te amamos, Emma, disse ele, com a voz embargada. Simplesmente não conseguíamos expressar isso direito. Realmente lamentamos. Vocês podem confiar em nossas promessas. A pergunta de Emma foi simples, mas direta. Prometem mesmo? Sim, prometo, respondeu Judith, secando as lágrimas. Amber estava surpresa, mas orgulhosa da força de sua filha. Sentiu alívio ao perceber que Emma sabia seu valor e entendia que merecia ser amada. Já é tarde, disse Amber, levantando-se. Minha filha e eu precisamos de tempo para conversar. Seus pais mostraram relutante compreensão e se prepararam para ir embora. Na entrada, Judith colocou um pequeno pacote sobre a mesa. Este é um presente para Emma. O que deveria ter dado no Natal, disse ela em voz baixa. Depois que a porta se fechou, Amber e Emma se abraçaram. Você está bem? Perguntou Amber, acariciando o cabelo da filha. Sim, estou bem, sorriu Emma. Mãe, nós somos uma equipe forte, certo? Naquela noite, Amber pensou profundamente por muito tempo. Instintivamente, queria cortar completamente os laços com seus pais, mas precisava tomar uma decisão calma pelo bem de Emma. Na manhã seguinte, ela falou diretamente com sua chefe, Marta, na empresa. Amber, acho que você pode liderar o novo projeto, disse Marta. É um cliente importante da costa oeste. Você está interessada? Absolutamente. Por favor, deixe-me fazer isso, respondeu Amber imediatamente. Era uma grande oportunidade. Se o projeto desse certo, havia a possibilidade de uma promoção. No fim de semana, Amber levou Emma ao parque. Sentadas em um banco, tomando chocolate quente sob o sol de inverno, elas conversaram. Mãe, o que vamos fazer com a vovó e o vovô? Perguntou Emma de repente. O que você acha? Respondeu Amber, querendo ouvir a opinião da filha. Emma pensou por um momento antes de responder. Estou com raiva, mas todo mundo comete erros, né? Se eles realmente sentem muito, talvez eu possa dar a eles mais uma chance. Amber ficou surpresa com a resposta madura de sua filha. Sentiu um calor no peito ao perceber o coração perdoador que Emma tinha dentro de si. Você está certa, disse Amber em voz baixa. Em vez de cortar completamente o relacionamento, vamos manter uma certa distância e ver se eles realmente podem mudar. Emma assentiu. Sim, acho que isso é bom. Nas semanas seguintes, Amber mergulhou no novo projeto. Trabalhou desde cedo pela manhã, até tarde da noite, e também aos finais de semana, preparando materiais. Emma percebeu os esforços de sua mãe e tentou ajudar em tudo que pôde. Emma, obrigada por trabalhar tão duro, disse Amber uma noite ao ver sua filha dobrando roupas sozinha. Eu sei que você está ocupada, respondeu Emma com orgulho. Estou crescendo agora, então posso ajudar. Amber também começou um negócio paralelo. Aceitou trabalhos independentes de design gráfico nos finais de semana, aumentando gradualmente suas economias. Seu objetivo era claro: proporcionar uma vida melhor para Emma e provar que elas podiam se virar sem a ajuda de seus pais. Manteve contato mínimo com seus pais, enviando cartões de aniversário e ligando ocasionalmente, mas já não passavam os finais de semana juntos como antes. Judith e Howard queriam visitá-la várias vezes e ver Emma, mas Amber lhes disse: ainda precisamos de tempo. Não houve nenhum contato por parte de Olivia. Provavelmente ela ficou sabendo da situação pelos pais, mas não fez nenhum esforço para reparar o vínculo fraterno. Chegou a primavera, e o projeto de Amber foi um grande sucesso. Marta a promoveu oficialmente a chefe de equipe. Parabéns, Amber, anunciou Marta no escritório. O cliente da costa oeste estava cheio de elogios. Seu salário anual aumentará em 20%. Naquela noite, Amber levou para casa um bolo para celebrar. Mãe, isso é incrível. Emma saltou de alegria ao saber da promoção da mãe. Devemos comemorar. Sim, vamos comemorar, sorriu Amber. Mãe, você promete que o próximo Natal será especial. Emma abraçou sua mãe. Estar com você já é especial, mas, se tiver um novo castelo da princesa Estela, eu não vou reclamar, brincou,
com os olhos brilhando. Amber riu. Vou considerar, pequena princesa. No outono, o trabalho de Amber ficou ainda mais movimentado, e suas responsabilidades aumentaram, mas foi uma mudança positiva. Ela havia demonstrado suas habilidades e estava ganhando o respeito de quem a cercava. Emma também prosperava na escola. Ganhou um prêmio em um concurso de redação criativa, e seu projeto foi muito elogiado na feira de ciências. Mãe, olha! Emma mostrou imediatamente seu certificado quando voltou da escola. Minha professora disse que minha história era realmente boa. Isso é maravilhoso. Amber abraçou sua filha. Minha escritora gênia. A relação com seus pais também estava mudando lentamente. Judith ligou no aniversário de Emma e a felicitou sinceramente pelo sucesso. Howard ouviu com interesse as histórias de Emma sobre a feira de ciências, mas Amber permaneceu cautelosa. Queria tomar seu tempo para ter certeza de que a mudança deles fosse genuína. Em outubro, Amber soube sobre sua próxima promoção. Haveria uma vaga de gerente de departamento, e ela era a principal candidata. Se conseguisse, seus rendimentos anuais aumentariam ainda mais, prometendo um futuro mais estável. À medida que o inverno se aproximava e a temporada natalina voltava, as coisas estavam diferentes. Amber foi às compras com confiança e comprou o conjunto do castelo da princesa Estela que Emma tanto desejava. Também planejou convidar amigos para uma festa de Natal. Mãe, devemos convidar a vovó e o vovô também? Perguntou Emma. Amber pensou por um momento antes de responder. O que você acha? Deveríamos convidá-los? Emma respondeu com uma expressão séria. Acho que podemos convidá-los. Todos cometem erros, mas eles precisam cumprir suas promessas. Amber, comovida pela maturidade de sua filha, pegou o telefone. Quando a campainha tocou, ela já estava preparada. Ao abrir a porta principal, Judith e Howard estavam lá, parados. Diferente do Natal anterior, seus olhos mostravam uma mistura de ansiedade e esperança. Fico feliz que tenham vindo, disse Amber, dando-lhes as boas-vindas. Sua voz era tranquila, mas ainda restava alguma cautela. Obrigada por nos convidar, disse Judith em voz baixa. Em suas mãos, havia um presente cuidadosamente embrulhado. O apartamento de Amber era completamente diferente do ano anterior. Com o aumento de seus rendimentos após a promoção, ela havia se mudado para um apartamento maior, de 2 quartos. Uma árvore de Natal brilhante decorava a sala de estar, e as paredes exibiam orgulhosamente novas pinturas e obras de arte de Emma. Emma, a vovó e o vovô estão aqui, chamou Amber. Emma saiu do quarto, com os cabelos bem penteados e vestindo um vestido novo. Feliz Natal, disse ela, sorrindo. Vovó, vovô, cumprimentou Emma alegremente, embora com um toque de nervosismo. Feliz Natal. Feliz Natal, Emma, respondeu Howard com um sorriso. Você está linda. Seu novo lar é encantador. Judith olhou ao redor da sala de estar. Obrigada. Fui promovida, então houve algumas mudanças, disse Amber com orgulho. Não havia pretensão, apenas uma tranquila confiança ao reconhecer seus próprios feitos. Na sala de estar, a amiga de Amber, Karen, e sua filha Sarah, junto com sua colega Jessica e sua família, já estavam conversando animadamente. O ambiente era acolhedor, e todos pareciam estar se divertindo. Esses são meus pais, apresentou Amber aos convidados. Muito prazer em conhecê-los, ofereceu Karen calorosamente, estendendo a mão. Sempre ouço falar de Amber e Emma. Elas são verdadeiramente uma mãe e filha maravosas. Judith sentiu-se levemente tocada por essas palavras. Em seus olhos, havia surpresa ao perceber que sua filha e neta eram tão queridas e respeitadas pelos outros. A festa transcorreu agradavelmente. Amber havia preparado uma ceia caseira, e todos aproveitaram a refeição juntos. Os assuntos iam desde trabalho até crianças e planos para o novo ano. Embora seus pais estivessem um pouco hesitantes no início, gradualmente se integraram à conversa. Howard, em particular, estava adorando falar sobre esportes com Mark, o marido de Karen. Agora é hora de trocar presentes, anunciou Amber após a ceia. As crianças aplaudiram animadas. Os olhos de Emma brilhavam enquanto ela observava os coloridos pacotes debaixo da árvore de Natal. Emma primeiro, disse Amber, entregando uma caixa grande à filha. Emma abriu cuidadosamente o papel de presente e soltou um grito de alegria ao ver o que havia dentro. O castelo da princesa Estela. Obrigada, mamãe. Emma saltou de felicidade e abraçou Amber com força. Enquanto abraçava sua filha, Amber observou a reação de seus pais.
Os olhos de Judith estavam úmidos, e Howard sorria em silêncio. Este é da vovó e do vovô, disse Amber, entregando nervosamente uma pequena caixa a Emma. Espero que goste. Emma abriu a caixa e tirou uma linda pulseira de prata com um pingente em forma de estrela pendurado. É tão bonita! Exclamou Emma, com os olhos arregalados. Era da minha mãe para mim, e agora é minha para você, explicou Judith em voz baixa. É uma relíquia familiar. Sério? Você está me dando isso? Perguntou Emma, incrédula. Claro, confirmou Judith. Você é nossa preciosa neta. Diante dessas palavras, um breve silêncio pairou sobre a sala. Amber sentiu uma sensação quente no peito. Aquilo não era apenas um presente. Era um sinal de reconhecimento como família. Emma colocou a pulseira no pulso e disse: Obrigada, vovó, vovô. Sua voz era baixa, mas cheia de gratidão genuína. Depois da troca de presentes, os adultos conversaram com taças de vinho nas mãos, enquanto as crianças brincavam com seus novos brinquedos. Enquanto Amber preparava a sobremesa na cozinha, Judith veio ajudar. Deixe-me ajudar, disse Judith. As duas cortaram o bolo em silêncio e o colocaram nos pratos. Você é uma mãe maravilhosa, disse Judith de repente. Emma parece tão feliz. Amber parou e olhou para sua mãe. Obrigada, respondeu calmamente. Nos equivocamos, continuou Judith. Não tratamos você nem Emma de maneira justa. Me arrependo disso todos os dias. Amber respirou fundo. A dor do passado não desapareceria facilmente, mas talvez fosse hora de perdoar. Não podemos mudar o passado, disse Amber em voz baixa, mas o futuro é diferente. Os avós são importantes para Emma. Se a relação for justa e carinhosa, eu agradeço. Lágrimas caíram dos olhos de Judith. Obrigada por nos dar uma chance. Quando voltaram à sala de estar, Emma estava contando entusiasmada a Howard sobre seu projeto escolar. Howard parecia genuinamente interessado. Vovô, você virá à minha próxima feira de ciências? Perguntou Emma. Claro, respondeu Howard com um sorriso. Estou ansioso por isso. À medida que a noite avançava, os convidados começaram a partir. Seus pais foram os últimos a ficar. Obrigada por uma noite encantadora, disse Howard. Foi realmente um momento agradável, o melhor em muito tempo. Voltem, disse Emma. Da próxima vez, quero conversar mais. Na entrada, Amber enfrentou seus pais. Obrigada por hoje. Emma também ficou feliz. Obrigada por nos convidar, disse Judith, parecendo buscar as palavras, querendo dizer algo mais. Vamos devagar, sugeriu Amber. Um passo de cada vez. Depois que seus pais se foram, Amber e Emma se sentaram juntas no sofá. Você se divertiu? Perguntou Amber à sua filha. Sim, muito, respondeu Emma com um sorriso. Ela segurava cuidadosamente o castelo da princesa Estela, e a nova pulseira brilhava em seu pulso. Você acha que a vovó e o vovô mudaram? Perguntou Amber cuidadosamente. Emma pensou por um momento antes de responder. Sim, acho que mudaram. O vovô realmente me escutou hoje. Antes, ele sempre falava só do Michael. Amber assentiu. A mudança podia ser pequena, mas definitivamente havia começado. Chegou o dia da Feira de Ciências de Emma. Ela apresentou seu projeto sobre a relação entre o crescimento das plantas e a música. Quando chegaram ao local, Amber ficou surpresa. Judith e Howard já estavam lá, esperando em frente à barraca de Emma. Vovó! Vovô! Vocês vieram? Emma correu até eles com alegria. Eu prometi, disse Howard, olhando com orgulho o projeto de Emma. Este é um projeto maravilhoso. Quando começou a avaliação, Emma fez sua apresentação com confiança. Ao ver o comportamento seguro de sua filha, o coração de Amber se encheu de orgulho. Ela se parece com você, sussurrou Judith. Amber herdou sua inteligência e sua força. Amber ficou surpresa com essas palavras. Era raro receber elogios de sua mãe. Obrigada. Na cerimônia de premiação, Emma recebeu o prêmio por abordagem criativa. Quando subiu ao palco, Amber e seus pais se levantaram juntos e aplaudiram. Parabéns, Emma, disseram os três em uníssono. No caminho de volta para casa, Howard sugeriu. Que tal jantarmos juntos para celebrar? Quando Emma olhou para Amber com olhos cheios de expectativa, ela assentiu. Soa bem. Durante o jantar no restaurante, Howard trouxe um assunto à tona. Amber, há algo que quero discutir. O quê? Perguntou Amber, tensa. Conversei com Olivia, disse Howard. Tentei fazê-la entender nossos erros, mas ainda é difícil para ela.
Amber ouviu em silêncio, mas Judith continuou. Decidimos amar e valorizar todos os nossos netos igualmente. Sem mais favoritismos. Fico feliz em ouvir isso, disse Amber sinceramente. Howard hesitou um pouco antes de continuar. Abrimos uma conta de fundo para a educação de Emma, a mesma quantia que a de Michael. Amber ficou surpresa. Isso é, podem rejeitar se quiserem, disse Judith rapidamente. Sabemos que você é forte e independente, mas para nós, esperamos que isso possa ser uma pequena reparação pelo passado. Amber pensou profundamente. Ela teria rejeitado antes, mas agora era diferente. Não se tratava apenas de dinheiro, mas de uma demonstração de amor igualitário dos avós por Emma. Obrigada, disse Amber finalmente. Mas tenho uma condição. Qualquer coisa, disse Howard. Encontramos nossa felicidade por conta própria, disse Amber lentamente. Então, de agora em diante, quero uma relação igualitária. Ajuda e controle são coisas diferentes. Seus pais assentiram seriamente. A família significa amar e valorizar uns aos outros, certo? Disse Emma de repente. As palavras continham tanto pureza infantil quanto uma notável perspicácia. As 4 pessoas à mesa se olharam e trocaram sorrisos em silêncio. Tinha sido uma jornada longa e difícil, mas finalmente a verdadeira imagem de uma família parecia estar emergindo. 3 anos depois dessa decisão. Em um inverno, em uma sala no centro de Nova York, Amber Donovan estava fazendo uma última revisão de uma nova apresentação. Na parede, pendurado, havia um sofisticado logotipo da Donovan Digital Marketing. Jovens membros da equipe trabalhavam energicamente. Já fazia um ano desde que Amber havia fundado sua própria empresa de marketing digital. A empresa crescia rapidamente e já empregava 10 funcionários. Sua experiência e abordagem honesta conquistaram a confiança de muitos clientes, e sua reputação na indústria só aumentava. Mãe, já terminou. Emma, agora com 11 anos, espiou pela porta do escritório. Depois da escola, ela frequentemente passava pela empresa de sua mãe. Só mais um pouco, respondeu Amber com um sorriso. Emma tinha passado de uma menina pequena e triste para uma jovem segura e ativa. Estava desenvolvendo seus talentos artísticos e até havia ganhado prêmios em concursos locais de piano, mostrando habilidades em vários campos. Acima de tudo, seu sorriso agora continha verdadeira felicidade. A vovó e o vovô dizem que já chegaram ao aeroporto. Emma mostrou seu celular. Aquela noite era a noite em que os pais de Amber vinham a Nova York desde a Flórida. Judith e Howard, que haviam se aposentado 2 anos antes, tinham se mudado para a Flórida em busca de um clima mais quente, mas vinham regularmente visitar seus netos. Certo, deixe-me terminar o trabalho e vamos buscá-los. A relação familiar havia se reparado constantemente. Seus pais reconheceram seus erros e agora tratavam todos os seus netos igualmente. Michael, Emma e até Sophia, a pequena filha que Olivia teve no ano anterior. Todos recebiam o mesmo amor. Inicialmente, Olivia resistiu às mudanças familiares. Estava confusa e irritada porque o tratamento especial que desfrutara por anos havia desaparecido repentinamente. Mas, com o tempo, ela começou a reconhecer sua própria arrogância. Agora, a relação entre as irmãs também estava melhorando lentamente. Amber e seus pais conversavam por telefone uma vez por mês e passavam mais feriados juntos. A relação não era perfeita, mas havia se tornado saudável, baseada na honestidade e no respeito mútuo. Naquela noite, Amber e Emma foram receber seus pais no aeroporto. Foi uma boa viagem? Perguntou Amber enquanto abraçava seus pais. Sim, muito boa, respondeu Judith com um sorriso. Ela também havia mudado. Sua obsessão pela perfeição havia desaparecido, e ela se tornará uma pessoa mais gentil e calorosa. Naquela noite, durante o jantar no apartamento de Amber, enquanto Emma falava sobre suas lições, a campainha tocou. Quem poderia ser? Perguntou-se Amber. Quando abriu a porta, Olivia, Michael e a pequena Sophia estavam lá. Surpresa, disse Olivia, com um ar um pouco constrangido. Ouvi dizer que havia uma reunião familiar. Amber ficou surpresa por um momento, mas rapidamente convidou sua irmã a entrar. Claro, entrem. À medida que a noite avançava, a tensão anterior se dissolveu, e a sala se encheu de risadas. Ao ver aquela cena, Amber sentiu orgulho de suas escolhas. A lição mais importante que havia aprendido em sua vida era que seu valor não estava determinado pelas avaliações dos outros, mas por seus próprios esforços e amor. E agora, com essa lição em seu coração, ela caminhava com confiança rumo ao futuro.